A Justiça Eleitoral cassou mais uma chapa em Serra Azul. Desta vez, 3 vereadores do partido Cidadania foram afastados do cargo. Em sessão online, na última terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manteve a decisão da Justiça Eleitoral de Serrana e determinou a nulidade dos votos recebidos pelos candidatos do partido Cidadania nas eleições municipais de 2020. Segundo o Ministério Público Eleitoral, houve fraude na cota de gênero na composição da chapa. É o que explica este advogado. Essa denúncia chegou por meio dos candidatos à oposição, os partidos à oposição. Eles tiveram conhecimento dos fatos e isso acontece muito. No direito eleitoral, os partidos fiscalizam, a própria população fiscaliza, os candidatos se autofiscalizam e, por último, também o Ministério Público atua. A irregularidade, não só nesse caso, mas como em todos os casos que a Justiça Eleitoral tem se manifestado, ela se dá especialmente quando candidatas são colocadas apenas formalmente na nominata do partido e são, na verdade, candidatas laranja, ou seja, pessoas que não têm a intenção propriamente dita de concorrerem, de disputarem um cargo, de pedir voto. A denúncia contra o Cidadania aponta que o presidente do partido em Serra Azul convidou 3 mulheres para compor a chapa nas eleições, que contava com um total de 10 pessoas. Desta forma, a cota mínima de gênero exigida pela lei eleitoral, de 30%, foi mantida. No entanto, a investigação descobriu, através de testemunhas, que as mulheres não receberam doações para a campanha, não tiveram os nomes citados na revista de divulgação dos candidatos do partido e nem movimentação em contas bancárias para as eleições. E junto, o trio feminino recebeu apenas 2 votos. Ainda segundo o inquérito, 2 das mulheres convidadas pelo presidente do partido têm problemas psiquiátricos e a terceira mulher é filha de um ex-prefeito de Serra Azul. E para o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral de Serrana, se tivesse feito campanha de forma oficial, teria conseguido mais votos por conta do pai. O magistrado entendeu que houve candidatura laranja em apenas um dos casos. Em nota, a defesa da chapa disse que recebeu a decisão com serenidade, mas que entende que o partido seguiu todas as regras da Justiça Eleitoral. Afirmou ainda que aguarda a publicação do acórdão para analisar se cabe recurso e que defende a participação feminina na política brasileira. O que aconteceu foi anular totalmente os votos recebidos pelo partido. Daí a Justiça Eleitoral tem que fazer uma nova contagem desses votos e uma nova distribuição das cadeiras. E, consequentemente, aqueles que foram eleitos com esses votos que são irregulares, acabam perdendo o mandato, como foi o caso dos 3 vereadores e o presidente do partido, sanção de inelegibilidade pela prática indevida. É a segunda cassação de chapa em Serra Azul neste ano, pelo mesmo motivo, e 4 representantes deixaram cadeiras na Casa de Leis. No mês passado, os candidatos do PTB perderam os votos e o vereador Maximiliano dos Reis foi afastado. Com a nova decisão da Justiça Eleitoral sobre o Cidadania, também saem dos cargos Antônio Eduardo Almagro e Marcos Antônio Moreira Júnior. Também foi afetado o atual vereador André Donizete Silvério, que entrou como suplente na vaga de Maximiliano. Além disso, o presidente do partido, que não foi eleito, deve ter o registro cassado e perder os direitos políticos por 8 anos. Fico alerta para os partidos que a lei está aí, ela deve ser cumprida. As candidatas mulheres, elas efetivamente têm que ser candidatas, então os partidos que arregassem as mangas e procurem na comunidade mulheres dispostas a se candidatarem de verdade e não simplesmente para emprestar o nome para um homem, para que esse homem concorra, fazendo dessa forma a candidatura laranja. Ruim para a política da cidade, que tem os eleitores cada vez mais decepcionados. Tem que ver, né? Porque tem muita gente aí que entra e não faz nada para ajudar a gente, né? Só ajuda a gente no tempo da eleição, que sabe que vai ganhar o voto, depois vira as costas para a gente, então é complicado. A tendência vai ter que melhorar, ué, porque se continuar desse jeito, nas próximas eleições vai continuar a mesma coisa, não é? Tem que pensar bem em quem votar. Bem, ué, não é? Não é porque tirou os 3 que vai melhorar. Eu acho que vai ter logo outra eleição, vai ter de fazer, porque está caçando todo mundo que está aí que é responsável pela cidade está caçando, né? Está muito péssimo, né? Está atrasando a nossa cidade aqui. Samuel Santos, de Serra Azul, para o Jornal da Clube.
Para falar mais sobre esse assunto, está com a gente aqui o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, boa tarde. Mais uma vez, obrigado desde já pela sua presença aqui. São 2 cassações em menos de um mês, 4 vereadores retirados do cargo. O quanto a política da cidade é prejudicada com toda essa história? Boa tarde, André Costa, da nossa Franca do Imperador e a todos que assistem o Jornal TV Clube. Isso é ruim para a cidade, para a comunidade, para a região e para todo o país, porque nós vemos que a fraude que se passa nas licitações do município, às vezes ela tenta se transferir para a Justiça Eleitoral. Porém, o Ministério Público Eleitoral e toda a Justiça está consciente de que essas fraudes têm que ser barradas e, quando é assim, reconhecem inelegibilidade e caçam o mandato. De certa forma, doutor, esses casos mostram que os partidos não levam a sério as regras eleitorais? André, talvez esse precedente, que é muito importante para todo o país, ele faça os partidos repensarem no cumprimento do artigo 10 da Lei 9.504/97, que trata aí das candidaturas de gênero e a cota feminina, que é tão importante para o país. Daqui para frente, talvez, principalmente nas cidades abaixo de 50 mil habitantes, onde a política ela é regida talvez até com traços de coronelismo, questões pessoais, econômicas, os partidos se organizem melhor e, quando for colocar e cumprir a cota feminina, certamente farão as candidatas cobrarem o efetivo voto da população e também declarar gastos, porque no caso de Serrana sequer teve gasto. Bem, e os vereadores, eles existem justamente para representar o povo. Essa instabilidade também afeta aí os interesses da comunidade. Comunidade, porque o cidadão, ele vota no vereador para os 4 anos. Ele faz aquele projeto de que o vereador vai ser o servidor do povo durante 4 anos. E no momento que o mandato é cassado, até antes de se findar 2 anos, é sinal de que a democracia está em reconstrução e a população não pode mais confiar naquele partido que ela depositou esperança e sequer naquele candidato que fraudou a justiça. E, neste momento, a justiça ela reconheceu a fraude, o que é gravíssimo, inclusive declarando a inelegibilidade do presidente do partido local. Que isso sirva de exemplo de que a justiça eleitoral está vigilante, o povo está vigilante e a cada tentativa de fraude o mandato será cassado e até com risco de inelegibilidade e ficar fora do circuito eleitoral por muitos anos sem sequer poder se candidatar ou se registrar a candidatura. É um precedente muito importante e é uma coisa que chama atenção. Para se candidatar, para se caçar candidaturas, normalmente se caçar registros, normalmente, como diz o Tribunal Superior Eleitoral, a prova tem que ser robusta. Porém, nesse caso, a prova estava mais do que robusta, mais do que evidente, mesmo porque tinha uma carta de uma determinada candidata endereçada à direção da escola, falando até que, inclusive, tinha os problemas pessoais, ela não poderia se candidatar e sequer fazer campanha. Que sirva de exemplo para toda a população que esse precedente é muito importante para a higienização dos hábitos e do sistema eleitoral brasileiro, levando-se os melhores candidatos a serem escolhidos pela população, não somente aqueles por cota das chamadas candidaturas laranjas. Doutor, rapidamente, por gentileza, Serra Azul é uma cidade relativamente pequena. Em locais assim, por que a política é ainda mais conturbada? Porque existem os coronéis. Os coronéis se digladiam de um lado e de outro. E é o que o Raimundo Faura falava nos livros Donos do Poder. São os estamentos. E enquanto a população não se revoltar com o voto no seu devido momento, esses hábitos continuarão. Então, cabe à população, ao ver uma candidatura laranja, denunciar ao Ministério Público Eleitoral, que certamente a justiça será feita, meu caro André. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, ótimo fim de semana. Igualmente, um abraço a todos. Até mais.